Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos no mês maravilhoso, nós iniciamos o mês de Elul, né? Esse é o último mês do calendário religioso. Agora, no próximo mês, nós estamos entrando no sétimo mês, tá? No sétimo mês religioso, e é onde a gente começa automaticamente o nosso ano novo, onde nós teremos Rosh Hashanah. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos falar então sobre a paraxá dessa semana, que é a paraxá Shoftim, e essas paraxá a gente aborda, né, as questões das leis, as questões de julgamento, a questão dos juízes, é uma ordenança que o Eterno, né, ele dá ao povo para quando forem entrar na terra, né, de Canaã, entre outras coisas que nós falaremos no decorrer desta paraxá. E sim, esse mês é um mês maravilhoso, é um mês gostoso, é um mês lindo, é aquele mês que a gente vê coraçõezinhos, sabe assim? Coraçõezinhos por tudo quanto é canto, porque esse mês é um mês onde eu estou chamando do mês do amor, porque o mês vamos falar o nome que é utilizado, né? O mês de Elul é aquele mês onde a gente utiliza, por exemplo, né, nas alianças de casamento, utiliza a seguinte frase: Anid ledodi Vedodi li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, esse mês de Elul é esse mês de aquecer o coração, tá certo? Então, vamos lá. É sobre isso também que nós iremos tratar, né, trabalhar nessa porção. Porém, eu queria te perguntar uma coisa. Você está pronto? Você está pronta para ser julgado? Ou para ser julgada? Bom, como eu falei, na Paraxá Juízes, né? Paraxá Shoftim, Paraxá Juízes, é uma Paraxá onde a gente vai abordar essas questões. Como de praxe, eu sempre leio o primeiro passuque da Paraxá, porém, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou literalmente direto ao ponto, porque eu tenho questões muito pontuais para trazer para vocês, e acredito até que a nossa conversa de hoje, esse shiur de hoje, ele vai ser possivelmente até mais curto. Bom, vamos lá. Por que parece contraditório, né? Eu falar que esse é um mês tão gostoso, tão bonito, tão fofinho, e ao mesmo tempo perguntar se você está pronto, se você está pronta para ser julgado. Porque exatamente isso é a primeira coisa que o sagrado fala para o povo, alertando ao povo quando eles forem entrar em Eretz Israel, tá? Na terra de Israel. Então, eu queria abordar algumas questões com vocês aqui, e aí eu vou já para os versículos que, de fato, eu quero trazer para a gente trabalhar. A primeira coisa que a gente precisa compreender, quando a gente fala de juízes, tá? A gente precisa... Vamos lá, pontos principais. Todo local, tá? Todo local onde exista uma pessoa que seja, não precisa ser mais de uma, não. Todo local que exista uma pessoa, naquele local tem regras. Mesmo se a regra for não ter regras, essa é a regra. Ou seja, em todos os lugares onde existir um ser humano, vai existir leis, vai existir normas, vão existir preceitos, vão existir ordenanças em tudo quanto é canto. E é tão curioso que quando a gente, por exemplo, tem a oportunidade de viajar para outra cidade, mesmo que a gente tenha, falando de Brasil, tá? A Constituição da República Federativa do Brasil, a gente sabe que cada cidade ela age de uma maneira diferente. E isso não tem a ver com o fato dela transgredir ou não transgredir as normas ou as leis da nossa Constituição. Não, não é isso. Mas cada local tem a sua maneira de agir, tem a sua maneira de proceder, o que, consequentemente, não invalida e nem impede, de forma alguma, que a lei, de fato, se cumpra. O que isto tem a ver? Isto tem a ver com o seguinte: se eu estou em João Pessoa, deixa eu contar uma coisa para vocês entenderem. Vocês sabem que eu sou carioca, talvez nem precise falar por causa do sotaque. E quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu fiquei horrorizada com
uma coisa que aconteceu 2 vezes até eu entender, e isso acontece todo dia. Eu fui em 2 lojas diferentes, tá? Uma foi para comprar cosméticos, a outra, sinceramente, eu não me lembro o que que foi. Ia chegando nessas 2 lojas, dias diferentes, tá? Bairros diferentes, só para deixar claro, bairros diferentes. Ia chegando nessas 2 lojas, eu perguntei para a pessoa sobre o produto XYZ e eu falei assim, caramba, tá caro. Ela falou assim para mim, vai na loja XYZ ali para ver se lá tá mais barato. Eu falei, oi? Como assim me indicando concorrente, gente? Tá, que é isso? Aí tá ok. Isso foi em 2 lugares diferentes. Aí, uma vez, conversando com um rapaz do Uber e outras pessoas também, porque isso é totalmente ilógico para mim, eles falaram o seguinte: que aqui em João Pessoa, eles realmente prezam pelo bem-estar do consumidor. Então, é uma prática da cidade indicar lugares. E aí, para vocês terem uma ideia, aí eu vou dar nome aos bois aqui, eu precisava comprar um teclado pro meu computador. E aí, o que que acontece? Eu fui na loja Calunga, tá? Eu fui na loja Calunga do Shopping Mangabeira. Tô dando nome aos bois aqui, vocês vão entender por quê. E chegando lá, eu não consegui achar o teclado que eu queria e a finalidade que eu queria, os teclados eram muito avançados que tinham lá, se é que vocês entendem, né? Era muito avançado. Eu falei assim, vem cá, só tem vocês que vendem teclado aqui? Aí eles falaram assim, não, vai lá na Miranda. Ou seja, me indicou o concorrente que tinha um teclado infinitamente mais acessível e eu pude comprar. Então, isso eu não vejo no Rio de Janeiro. Eu até brinquei na época, mas, gente, eu nunca vou contratar alguém de João Pessoa para um pessoense para trabalhar comigo. Isso para vocês verem que no Rio, eu nunca vi, né? Vou nem dizer dificilmente, eu nunca vi alguém indicar o concorrente e com tranquilidade. E aqui em João Pessoa, isso é uma coisa comum da cidade. Não é de uma loja, não. Isso é um padrão da cidade. Aí, sem querer puxar brasa para a nossa sardinha, se você não sabe, busque o comentário, ou documentário, melhor dizendo, na internet, no YouTube, A Estrela Oculta do Sertão. Esse documentário, ele vai falar, por exemplo, que o Nordeste foi colonizado por judeus. Então, uma coisa que nós, judeus, sempre fazemos é o quê? Prezar o bem-estar do outro. Então, nós somos ávidos para, de fato, poder colaborar e contribuir para o crescimento do próximo. Então, fica aí. Isso vem como eu digo, isso vem da nossa herança genética. Então, e até o Elberson, vou dar aqui também nome aos bois, dar crédito a quem tem esse crédito, me mandou um vídeo que tem, acho que no TikTok, falando que o chapéu, né, que os nordestinos utilizam, ali tem toda a herança e cultura judaica, como a estrela de Davi, o peote, entre outras coisas, tá certo? Então vamos lá. Cada local, isso para vocês entenderem que cada local tem as suas regras, cada local tem as suas normas. E por que será que no reino dos céus não tem? Sim, tem sim, tá ok? Alguns sistemas vão dizer que a gente está no tempo da graça e nós nunca saímos da graça, não é verdade? Nós nunca saímos do tempo da graça, tanto é que a palavra traduzida para graça, que é a palavra Hesed, ela consta muito mais no aspas Antigo Testamento do que no aspas Novo Testamento. Ou seja, nós sempre vivemos e sempre viveremos de acordo com o Hesed do sagrado, ok? Então vamos lá. Agora, para que exista um juízo um julgamento correto, o que é necessário acontecer? É necessário que as pessoas, que os juízes conheçam a lei. E aí, a lei, o que significa a lei? Lei é a Torá. O que é a Torá? As instruções para a vida que o Eterno deu para o seu povo. Ou seja, se eu quero viver, eu tenho que cumprir o que está escrito ali na Torá. Então, o que acontece? A gente vê muito o seguinte, falando de um parlamentar, falando de um juiz XYZ, que a gente acha que julgou errado. Por quê? Porque a gente acha que ele deveria julgar de acordo com o nosso juízo de valor. Não, ele julga segundo as leis da nossa justiça, ok?
da Confederação Brasileira, certo? Fugiu a palavra aqui, ok? Então, mas vamos lá, você sabe. Então, isso é importante a gente ter em mente, ok? Então, quando o Eterno, quando os juízes, quando os reis, tudo bem que o rei, ele nem sempre tinha especificamente essa função legislativa, mas o rei conduzia o povo, ok? E aí a própria palavra diz aqui em Devarim 18, que a gente já está pulando para Devarim 18, que o rei deveria escrever para si, escrever mesmo, tá? Para si, ele deveria fazer para si uma cópia daquela lei. Porque é óbvio, pessoal, à medida que a gente escreve, a gente vai internalizando, ok? Então, essa é uma informação importante a passar para vocês. Então, por que isso tudo tem a ver com esse mês lindo, maravilhoso, fofinho que a gente está vivendo? Esse mês de Elu, ele é um mês onde nós aumentamos ou intensificamos as nossas orações, as nossas tefilotes. Por quê? Porque a partir do próximo mês, nós começaremos a entrar, nós entraremos em Rosh Hashanah. E diz os nossos sábios que em Rosh Hashanah, o Eterno determina aquelas pessoas que vão permanecer nesse plano e aquelas que não vão permanecer nesse plano. Quando a gente vê, por exemplo, lá em Guiliana, né, em Apocalipse, dizendo assim, ó, escreve meu nome no livro da vida, está falando exatamente do dia de Rosh Hashanah, que é quando há esse julgamento, né, e o Eterno determina, faz essas determinações. Então, assim, é determinado quanto a gente vai ganhar, ele vai ganhar no ano, e assim sucessivamente. Após Rosh Hashanah, aí vem os 10 dias temíveis. O que são esses 10 dias temíveis? São 10 dias onde a gente, mais uma vez, intensifica os nossos pedidos de perdão ao sagrado. A gente começa a fazer uma reavaliação da nossa vida para que a gente possa ter para que quando chegar em Yom Kippur, a gente possa estar o mais limpo possível, para que a gente possa até mesmo tentar reverter os decretos não tão agradáveis do Eterno para nós. Então, por isso que esse mês é lindo. Por quê? Porque a gente tem esse mês para que a gente possa cada vez mais se purificar, se é que eu posso usar essa expressão, mas o se purificar vai além por exemplo, vai além do mikve, vai além do jejum, vai além das orações. Se purificar aqui significa o quê? Significa ter atos de justiça. Significa fazer tzedakah. E a tzedakah, como a gente mencionou com o nosso grupo de Talmid, e aqui fica o convite para você participar do nosso grupo, vai estar o link na descrição, tá certo? E o que a gente comentou lá? Que ato de tzedakah, que é ato de justiça, não é apenas você dar uma oferta para alguém, não é apenas você dar dinheiro para alguém, é você fazer hesed de uma maneira em geral, tá certo? Inclusive, eu vou ver se eu deixo depois na descrição, nós temos um estudo muito bom que diz como ser rico como judeus. Fica aí o convite para que você assista aqui mesmo no YouTube. Então, meus queridos, esse é um mês onde nós realmente precisamos literalmente estar mais e mais e mais aliançados com o sagrado. Então, eu te aconselho verdadeiramente a assistir a esse estudo, tá? Sobre como ser rico como judeus, que por incrível que pareça, ele vai te ensinar, vai muito além de te ensinar como ser rico, tá? Vai muito além disso, mas principalmente vai te ensinar que a tzedakah é a principal arma que nós temos de reverter os decretos não tão agradáveis do Criador para conosco. Então, se você quer mover a mão do sagrado para você, se você quer reverter os decretos não agradáveis dele, tzedakah, esse é o caminho, tá certo? Bom, dando sequência, então vamos lá. Deixa eu ler aqui, hoje eu estou aqui só com o celular, e vamos lá. Em Devarim 18:15, hoje eu vou fazer uma drachá mais expositiva. Diz assim:
o Senhor teu Elohim te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta, um Navi, semelhante a mim. A ele ouvirás. Olha o que Moshe está dizendo. Moshe está dizendo que o Eterno vai suscitar, vai levantar, vai trazer um profeta dentre os irmãos dos judeus, ok? Vai trazer um irmão, e a essa pessoa eles devem ouvir. Isso te faz lembrar alguma coisa? Puxa aí na memória. Tenho certeza que você já lembrou de cara. Toledot Yehoshua, Matitiahu 3,17, vai dizer que após Yehoshua ser imerso, né, passar pela imersão, passar pela Tevilá, que é a imersão, o que é dito? Que vem a Ruach HaKodesh e vem uma voz do alto que diz, este. Eu consigo ver, sabe assim, a Ru apontando, claro, gente, é fictício aqui, tá? Apontando assim, olha só, é esse daí que eu falei lá com Moshe, que eu ia levantar do meio de vocês. Então, aqui a gente precisa entender que o Eterno levantaria alguém que seria quem? Semelhante. E aí a gente vai, só para fazer um gancho, nós vamos lá para o Passuque 18, Devarim 18, diz assim, do meio de seus irmãos, lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Vamos por parte, tá? Porque aqui tem 3 informações extremamente relevantes nesse versículo. Primeiro que ele está fazendo uma repetição do versículo 15. E quando a gente vê lá na Brit Hadashah, né, chamado como Brit Hadashah, a gente... aspas, o Novo Testamento, Nova Aliança, que não é de novo, de que a antiga, tinha uma antiga que não vale, agora tem uma nova, não é por esse viés. Na Brit Hadashah, vai dizer o seguinte, que a gente lê assim, em verdade vos digo. No hebraico não tem o superlativo, por exemplo, poderosíssimo, não tem. Então, quando ele fala em verdade, é como se ele estivesse dizendo é verdadeiríssimo, sabe? Então, quando também a gente vê algumas palavras sendo repetidas na Torá, alguns versículos sendo repetidos na Torá, o que a gente pode entender aqui? A importância daquele versículo. E é tão curioso que, me permita falar assim de uma maneira tão simplória, do versículo 15 para o versículo 18, nós temos apenas 2 versículos. Ou seja, Moshe está falando e na mesma fala ele repete o que ele falou anteriormente, para não restar dúvidas de que eles iriam ouvi-lo. Então, primeira coisa, se Moshe, basicamente, na mesma conversa, na mesma fala, na mesma narrativa, se Moshe repete, olha, eu vou suscitar dentre vocês um irmão, não é alguém de fora, não é alguém que vai vir, sei lá de onde, não. Eu vou trazer um irmão. Se eu vou trazer um irmão, gente, quem é o irmão? O irmão é um estranho? Não, o irmão não é um estranho. O irmão é alguém próximo. O irmão é aquela pessoa que você conhece características dele, e eu digo, aí características, eu digo até de midot, né? As características no sentido de caráter mesmo, que os de fora não conhecem. Por exemplo, tá? Eu tenho amigos que são do peito mesmo, mas existem coisas que a minha irmã, biologicamente falando, a minha irmã biológica, vai saber que os meus amigos não sabem. Por quê? Porque o irmão, naturalmente, vai conhecer coisas que o outro não conhece. E tem um outro detalhe. Quando a palavra diz aqui, por exemplo, vou suscitar um profeta semelhante, a gente vai falar de profeta mais à frente, então deixa eu segurar essa questão aqui. Quando vai falar de semelhante, o que eu penso em semelhante? Primeiro, tá? Semelhança vem de quê? Vem da mesma forma, vem das mesmas características. E aí, Yehoshua, ele tem a mesma forma, ele tem as mesmas características,
hidústica, ele tem, pasmem, aqui ó, um grande hidush. O que é um hidush? É uma grande novidade, é aquilo que você não sabia e eu estou tendo o privilégio de te revelar. Você já entendeu que eu estou te enganando nessa, né? Que bom que você já entendeu. Qual é o grande hidush, a novidade do século? Yeshua era, Yeshua é, Yeshua voltará como? Judeu. Yeshua, Yehoshua, não era romano, ele era judeu. Ele viveu como judeu, ele cumpriu as leis judaicas. Por quê? Porque ele tinha que dar o exemplo e a gente agora não precisa mais? Não. O que Yehoshua veio fazer é nos ensinar como cumprir Torá e mitzvot, porque ele é o objetivo da Torá. Ele é a Torá. Quando eu digo que a Torá foi abolida, quando eu digo que a Torá não existe, eu estou dizendo o quê? Que Yehoshua não existe, porque ele é a Torá. E se a Torá não existe, ele também não existe. E se ele não existe, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ok? Eu espero que tenha dado para você entender. Outra coisa aqui, que é muito interessante, quando a gente olha para Iosef, né? José do Egito, olha que coisa curiosa, né? José do Egito, nós, aspas ou nós, tá? Nós nos referimos a ele assim, José do Egito, gente. José pode até ter sido do Egito, nem posso falar que José era do Egito, eu poderia dizer que Zafenat Paneia, sim, ele era do Egito, mas Iosef, ele não era do Egito. Iosef, ele foi, sim, um grande, eu diria que um grande governante no Egito, mas ele não era do Egito, ele era... Eu nem posso falar também que ele era judeu, porque na época não existia os judeus, o que existia era Israel. E, claro, vou aqui aproveitar, deixa até mudar aqui, vou fazer um merchan do nosso curso. Opa, perdão. Vou fazer aqui o merchan do nosso curso. Deixa eu pegar aqui. Opa. Tá, aqui agora foi. Ó, no nosso curso, Voltando à Origem, esse é o meu momento merchan, sabe? No nosso curso, Voltando à Origem, você vai entender o que é ser judeu, você vai entender o que é ser Israel, você vai entender o que é ser hebreu e você vai entender o que é ser estrangeiro. Para não dizer que você, dentro desse estrangeiro, você vai entender o que é fazer parte da multidão, ok? E isso lá no nosso curso, como a base, a gente está trabalhando muito a questão da Kabbalah, lá a gente não vai falar nesse tom mais, com todas as aspas, religioso. Por quê? Porque, de novo, judaísmo não é religião, ok? Então, você vai entender e vai se ver. Eu digo, mais do que você vai se ver, você vai entender em qual posição você mesmo tem se colocado. Então, a gente tem aqui, vou dar aqui os nomes para que vocês possam até... Para aguçar a sua curiosidade, nós temos o Erev Rav, nós temos hebreu, nós temos Israel e nós temos judeu. Então, nós temos esses 4 grupos que você vai aprender e vai se identificar com eles, ok? Então, voltando. Primeira coisa aqui, quando a gente pensa em Zafenat Paneia, né, que é o Iosef, que era um israelita, que era um hebreu também, tá? Ele era hebreu e era israelita. Isso eu não vou te explicar agora, eu vou te explicar lá dentro do nosso curso, tá ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala de José do Egito, a gente está falando de uma coisa que não existe. Porque não existe um José do Egito pensando em Iosef. O que existiu foi Zafenat Paneia. E o que tem a ver Zafenat Paneia com Yehoshua? Tem a ver com o seguinte, vamos lá. A gente está lendo aqui, no Passuque 18, que o Eterno vai levantar um profeta semelhante aos seus irmãos, né? Moshe falando para eles. E aí o que acontece? Quando a gente olha para Iosef, o que fizeram com Iosef? Simples, claro e objetivo. Descaracterizaram Iosef, a ponto de algumas pessoas falarem o quê? José do Egito. De tão descaracterizado que ele ficou, a ponto de os seus irmãos não
reconhecerem ele. E é exatamente isso que estão tentando fazer, vamos falar assim, que estão tentando fazer, ou que fizeram com Yehoshua, porém existem pessoas que têm se levantado para dizer, olha, esse daí não é Yehoshua, esse daí é Zafenat. Por quê? Esse daí não é José do Egito. O José do Egito é Safenat Paneia, que é um personagem, aspas na palavra personagem, que foi criado para atender os interesses do Egito. Mas ele sempre foi e nunca deixou de ser, na sua essência, o quê? Um israelita. E Yehoshua caracterizaram ele de um outro personagem, para quê? Para atender os interesses de outros povos, que não é o que o Eterno quer. Então, eu espero que você esteja conseguindo compreender. Então, Zafenat Pané, ou melhor, perdão, Iosef, como todos nós sabemos, e todos os cursos de teologia existentes na face da Terra, vai dizer o quê? Que Iosef é o tipo mais perfeito de Yehoshua. Então, tudo que aconteceu com Iosef, e aqui eu quero deixar claro a descaracterização, vocês também vão ver em Yehoshua. Bom, no versículo. Ok. Diz aqui ainda no Passuque 18: e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. O que diz ainda lá em Toledot Yehoshua 3,17? A ele ouvi. E o que é, pessoal, ouvir? Ouvir é prestar atenção no sentido de ouvir minuciosamente, ouvir detalhadamente, ouvir, deixa eu ser redundante e repetitiva, minuciosamente significa ouvir detalhadamente. A Yehoshua é a ele que nós devemos ouvir detalhadamente, minuciosamente. A gente precisa aprender a pegar as suas palavras dentro do seu contexto original, porque ele era judeu e falou para judeus. Opa, mas e os gentios? A gente precisa entender que a gente vai falar disso também. Já que eu entrei nesse ponto, o que Yehoshua fala? Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Quem eram os seus? Ele estava falando da tribo de Judá. E a tribo de Judá não o quis. Por quê? Porque naquele momento ele precisava ir para aonde? Ele precisava ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Baruch Hashem. Obrigado, Eterno. E Yehoshua era judeu, veio para os judeus, ou seja, tribo, clã, família, grupo específico de pessoas. Mas os judeus, naquele momento, não quiseram. Por quê? Porque não poderiam querê-lo. Porque Yehoshua foi enviado, como ele disse, senão ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui, eu vou ser obrigada a dar o spoiler do curso. E aqui, a gente já está vendo dois grupos diferentes e distintos. A gente está vendo um clã, que é os judeus, pensando em família Souza, ok? Clã, tribo, ok, pessoal? E tinham 12 tribos. Se lembra que tinha 12 tribos? Tá lembrado que são 12 tribos? Então, ele está falando que veio para uma tribo. Mas aquela tribo não queria ele. Por quê? Porque, na verdade, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok, Radassa, você já falou isso 500 vezes. Agora me explica qual é a diferença. Vou te explicar agora. Quando a gente fala de Israel, a gente está falando de quem? A gente está falando de Jacó, que teve o seu nome trocado para Israel. E Jacó foi o pai das 12 tribos, das 12 famílias, dos 12 clãs, no qual consta, inclusive, o clã de Yehudá. E quando a gente fala de Yehudá, a gente tem que pensar outra questão aqui.
está lá em 1 Crônicas, se não me falha a memória, vai falar da divisão das tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. Então a gente tem uma tribo, tá? Ou a gente vai ter as duas casas de Israel. Uma casa era Judá e Menaché, e a outra casa foi chamada de Efraimita, que eram as outras 10 tribos. Então, Yehoshua veio para quem? Ele veio para essas 10 tribos perdidas da casa de Israel. Aonde estava quem nelas? Eu e você. Agora, vai chegar um momento que Yehoshua vai voltar, sim, como leão da tribo de Judá, e vai, neste caso, se revelar, como aconteceu com Yosef. Se lembra que os irmãos foram, os 10 irmãos, Baruch Hashem, não tinha pensado nisso, os 10 irmãos foram até ele, porque Menaché estava em casa. Menaché, o caçula, né? Estava em casa com o pai. Entende? Então, ele já estava no Egito, foi os outros 10 irmãos. E aí, o que acontece? Quando esses 10 irmãos vão, quem são esses 10? Eles são o Israel. Eles são representando essas 10 tribos. Então, nós, eu e você, que eu espero que façamos parte de Israel, nós deveríamos ir até Yehoshua, mas na verdade ele vem até nós para nos resgatar. Então, você não é um gentio, você é uma ovelha perdida da casa de Israel. Você tem uma faísca divina dentro de você, e é por isso que arde em você esse desejo de querer conhecer o sagrado e também conhecer as coisas de Israel. Por quê? Porque você faz parte das 10 tribos perdidas da casa de Israel. E que o Eterno está fazendo o quê? Através de Yehoshua, ele está resgatando as suas ovelhas. E aí vai acontecer, ou tem acontecido, já aconteceu comigo, vai acontecer com você, e também já aconteceu com alguns de vocês, e vai acontecer com os nossos irmãos Yehudim. E aí eu estou falando dessas duas casas. O que vai acontecer? Yehoshua vai, para mim não precisa mais, mas para alguns, ele vai tirar as suas vestes, as vestes que colocaram nele, que eu não quero ficar mencionando aqui, que colocaram vestes que não são vestes judaicas nele, que não são vestes israelitas nele, são vestes de outras nações, e ele vai então poder se revelar, conforme Yosef fez. Ele pegou para os irmãos e falaram: Ani Yosef. E Yehoshua vai, nossa, eu tô toda arrepiada aqui, gente. E Yehoshua, ele vai dizer assim pra gente, ó, Ani Mashia, Ani Yehoshua. Ele vai falar isso para essa casa de Judá, que é a tribo de Judá com a tribo de Menaché, que se uniram. Então, hoje, Yehoshua está resgatando eu e você, que fazemos parte dessas 10 tribos que estavam perdidas, mas que agora ele está trazendo de volta. Baruch Hashem por isso. Ok? Então, você vai ouvir Yehoshua dizer para você, Ani Mashia. Vamos nós? Bom, outra coisa aqui, quando a gente fala aqui, ó, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. E aí vem a pergunta do nosso shiur. Além de estarmos entrando, né, no mês de Elul, entra a pergunta: você está pronto para ser julgado? Você está pronta para ser julgada? Porque o Eterno vai pedir contas a mim de tudo aquilo que Yehoshua falou e que eu não ouvi. Por quê? Porque ouvir significa prestar atenção para proceder conforme. Quando a gente diz que nós reconhecemos o Mashiach, nós precisamos nos perguntar: eu realmente estou agindo conforme ele agia? Eu realmente estou fazendo conforme ele fazia? Essa é a pergunta que fica. E se a gente ampliar, ou como eu gosto de dizer, né? Se nós colocarmos colírios dos céus nos nossos olhos,
a gente vai conseguir compreender, e eu vou ser repetitiva, que Yeshua e que Yehoshua, que é a mesma pessoa. Porque, qual a diferença, pessoal? Quando a gente fala Yehoshua, a gente está falando do nome que era utilizado antes do cativeiro babilônico, porque após o cativeiro babilônico, alguns enxertos, né, algumas coisas acabaram sendo descaracterizadas. Então, por exemplo, quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver assim, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e tudo mais. Então, depois do cativeiro babilônico, começou a entrar nome de meses, e alguns nomes não são tão legais assim, deixa eu dizer dessa forma, tá? Então, como a gente vem num processo de restauração, ok? Então, a gente prefere utilizar, na medida do possível, o mais original possível, ok? Então, vamos lá. No Passuque 19, o que significa? Significa fazer tudo conforme, ou seja, da mesma maneira. Então, da mesma forma. Então, nós precisamos fazer tudo conforme Yehoshua tem nos ensinado a fazer. Bom, avançando, diz assim o Passuque 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em meu nome, ou o que falar em nome de outros Elohim, esse profeta morrerá. Mesmo que se levante um outro profeta, o Eterno está dizendo, olha só, se levantar alguém falando coisas que eu não disse, que eu não disse, esse profeta vai morrer. E aí diz assim, e se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? E aqui, pessoal, tem uma coisa muito interessante. Olha só, o povo pergunta para Moshe, como que eu vou saber o que de fato o Eterno falou? Como que eu vou saber, Moshe? O povo pergunta. Aí vem a resposta. Porque essa é a pergunta que a gente faz. Como eu vou saber se tal coisa é a verdade? E alguns dizem assim, mas se isso é verdade, por quê? Porque está acontecendo, está dando certo, olha como é que os lugares estão lotados de pessoas. Aí diz assim o Passuque 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Como presunção, a falou o profeta, não o temerás. Então aqui, pessoal, eu quero ir bem devagar com vocês. A princípio, a gente tem o Eterno dizendo o seguinte, como vocês vão saber se o que a Radassa está dizendo provém de mim ou não? Sim, eu não sou profeta, tá? Só deixar claro. Mas vamos lá. Como vocês vão saber que o que a Radassa está falando provém de mim ou não? O próprio Eterno diz que se o que eu disse se cumprir, eu sou uma profeta. Se o que eu disse não se cumprir, eu não sou uma profeta. Então ficou fácil, porque então eu só preciso pensar o seguinte, se cumpriu, foi o Eterno que falou. E aí, diz a palavra que, se não se cumpriu, eu não preciso ter medo do profeta. Então, me dá a entender que em algum momento a pessoa passa a ter medo do profeta. E geralmente a pessoa reverencia, vamos colocar dessa forma, geralmente uma pessoa reverencia um profeta quando? Quando aquilo que ele disse se cumpriu. Mas a pergunta é, será que sempre, 100% das vezes que uma palavra é dita e a palavra é realizada, concretizada, será que isso significa que a Radassa é profeta do Eterno? Opa, mas você acabou de ler, Radassa, dizendo que sim. Deixa eu ler um passuque para vocês e eu gostaria muito que vocês também acompanhassem na sua Bíblia. Diz assim, Devarim 13, 1-3. Se aparecer no meio de vós um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, vamos por parte. A gente tem aqui o Eterno dizendo o quê?
lá em Devarim 18, né, a partir do versículo 20. Ele está dizendo o seguinte: se a Radassa, deixa eu me colocar aqui na berlinda, se a Radassa te disser algo e esse algo se cumprir, a Radassa é profeta do Senhor. Se a Radassa te disser algo e esse algo não se cumprir, o que a Radassa disse não proveio do Senhor e você não precisa ter medo dela. Ok? Devarim 18. Agora, em Devarim 13, que, óbvio, vem antes, está dizendo o seguinte, que se a Radassa se levantar e dizer, olha, o Eterno me disse tal coisa, ou se a Radassa tem alguém na frente dela de cadeira de roda, e a Radassa vai lá e ora, e essa pessoa levanta da cadeira de roda, isso é um prodígio. Se a Radassa está num velório e a pessoa levanta ali o esquife, levanta ali do caixão. Opa, a Radassa é profeta do Senhor. Se a pessoa tem um braço ou uma mão mirrada e a mão e o braço se torna normal, opa, a Radassa é profeta do Senhor. Se a pessoa era cego de nascença, ó, a pessoa era cego de nascença e a Radassa vai lá, cospe no chão, faz um lobo, coloca no olho da pessoa e a pessoa passa a ver. E sim, a pessoa tem 38 anos, né? E aí o que acontece? Opa, a Radassa é profeta do Senhor. Qual é a tendência natural nossa? Seguir a Radassa. Afinal de contas, ela está fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E a Bíblia está dizendo que a essa pessoa eu devo dizer, nossa, realmente a Radassa é profeta do Senhor. Só que tem um detalhe que a gente se esquece, que aí eu vou voltar, deixa eu pegar aqui para Devarim 13, versículo 2, dando sequência. Vou ler de novo. E se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e se ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo. Vamos devagar aqui. Pessoal, vamos lá. Eu fiz sinais, maravilhas e prodígios, eu digo assim para você, gente, vamos adorar outros deuses. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Tu tá louca, Radassa? É claro que não, eu adoro só Adonai. Isso é fato, isso é óbvio que vai acontecer. Mas vocês acham, pessoal, que eu vou chegar para vocês dizendo, vamos adorar outros deuses? Isto daqui é uma metáfora para o quê? Se a Radassa fez sinais, maravilhas e prodígios e diz para você, vamos adorar outros deuses, não é que eu vou dizer para você, vamos adorar outros deuses. O que eu vou fazer com você, Hasve Shalom, que eu não vou, é te ensinar a transgredir os mandamentos. Porque o Eterno disse para não adorar outros deuses. Então, qualquer coisa que o Eterno tenha dito para não fazer, por exemplo, o Eterno disse para honrar pai e mãe, o Eterno disse para guardar Shabat, o Eterno disse para cumprir Kashrut. Se eu te ensino, como diz lá em Toledot e Yehoshua, Matitiahu 5:17, o finalzinho, que vai dizer sobre... Deixa eu abrir aqui para falar bonitinho para vocês. Só um minutinho.